quarta-feira passada, começamos a falar sobre ansiedade. Então, como lidar com ansiedade? E para a gente lidar com algo, eu entendo que é preciso a gente conhecer, mesmo que minimamente, esse algo. Então, por isso que até a introdução foi longa, né? E foram vários pontos ali, e eu tentei, de forma resumida, apresentar ali várias características sobre ansiedade, ou vários pontos sobre ansiedade. E por isso que é importante, se você está chegando agora e não viu o estudo da semana passada, que você possa ver. A Thaís já disponibilizou o corte, já está lá, como lidar com ansiedade, a primeira parte, e ao longo dessa semana, ou até quarta-feira que vem, vai estar a parte 2. Em linhas gerais, eu disse, e eu vou só rapidamente rever, para a gente ter ali uma sequência, né, para não ficar tão solto aqui. Que a ansiedade, ela é um termo amplo, né? Porque quando a gente fala sobre ansiedade, por exemplo, é questão de conceito. Porque a ansiedade, ela pode estar ligada a uma questão simples, isso aí é ansiedade, uma coisa muito simples do dia a dia, ou pode estar associado, quando você fala para alguém ansiedade, pode estar ligada a uma questão de ordem patológica. É igual depressão. Algumas pessoas veem alguém triste e falam assim, isso aí é depressão. É uma tristeza, uma simples tristeza. Mas, por exemplo, quando alguém me fala depressão, sabe o que vem para mim? Eu entendo que é um transtorno de humor. E já é algo já grave. Quando alguém me fala depressão, eu já falo, opa, pode ser leve, pode ser moderado ou pode ser grave. Tá entendendo? Então é questão de conceito. Por isso que eu quero mais ou menos dizer o que eu entendo de ansiedade, para que a gente tenha uma noção do que eu estou falando. Então, ansiedade é um termo amplo para expressar sentimentos como angústia, como aflição, como medo, como uma preocupação exagerada. Então, acho que a gente pode trilhar por esse caminho, comandante. Uma preocupação exagerada. De maneira geral, a ansiedade, ela pode ser sadia ou pode causar adoecimento. Então, digamos, o comandante aí que ao longo da sua vida passou por alguns processos seletivos, poucos, mas passou. Digamos, lembra quando você era um jovem e estava lá no processo seletivo para adentrar ao serviço público? Talvez aquela noite ou naquele dia, chegando para chegar aquele bendito dia da prova, foi um dia de inquietação, né? Chegava, se a prova foi num sábado, chegava a segunda, mas não chegava a sábado, né? Então, causou ali aquela inquietação e ficou ali inquieto, ansioso. Então, isso, de alguma forma, é algo saudável. Mas também tem uma ansiedade, que é essa preocupação que vai além, que aí causa adoecimento. Que aí já entra na questão do transtorno, que é classificado como transtorno de ansiedade generalizado. Mas não é sobre isso que nós vamos falar o que estamos falando, porque aí já é uma questão de ordem patológica. Transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG. Nós vimos na semana passada que a ansiedade, ela não tem preconceito, ela atinge todas as faixas etárias, desde a criança até a pessoa mais experiente. Vimos que é algo muito presente em nosso país. Por exemplo, o Brasil está em primeiro lugar no mundo, com altos índices de pessoas que sofrem de ansiedade. Também vimos o que acontece com o nosso corpo quando nós estamos ansiosos. Então, quais são os efeitos fisiológicos, ou os efeitos físicos, os efeitos emocionais, os efeitos espirituais. De
forma geral, ou em linhas gerais, irmã Vilma, a ansiedade, em sua manifestação, ela tem dois aspectos. Geralmente, João, a gente pensa que a ansiedade está ligado só à questão de ordem futuro, mas nem sempre. A ansiedade, ela também está ligado a questões do passado, foi o que eu disse, ou em relação ao passado. Muitas pessoas que vivem ansiosas, elas estão assim porque nunca conseguiram resolver questões do passado. E aí elas se tornam prisioneiras do passado. E o que acontece, como elas estão prisioneiras do passado, elas não conseguem vivenciar o presente. A questão da ansiedade, dessa preocupação exagerada, é que a pessoa não consegue vivenciar o presente, não consegue desfrutar do hoje, não consegue, irmã Neide, vivenciar o hoje. Então, como ela não conseguiu resolver questões do passado, ela está sempre preocupada em vivenciar aquela questão do passado hoje. Aí ela está presa lá no passado. Mas também a ansiedade está ligada a questões do futuro, ou pode estar ligada a questões do futuro. A pessoa sempre está preocupada, e essa preocupação exagerada, com o amanhã. Então, esse é um outro aspecto. O problema ainda não aconteceu, e aí já estamos sofrendo por antecipação. Eu tenho um grande amigo, e eu posso falar isso porque ele é como um irmão, eu já conheço ele já há 40 anos. E ele chega a ser chato. E eu falo para ele isso. E quando ele vai lá em casa, eu falo assim, ó, vai embora e deixa a sua esposa e as meninas aqui. Que ele já chega lá em casa falando assim, Sérgio, vou embora que amanhã eu tenho que trabalhar. Vou embora. Falei, cara, então vai embora, deixa ser chato. Ele já chega lá, já pensando no amanhã. Não, amanhã tem que acordar cedo, Eu falo, então vai, cara, deixa ser chato, que eu tenho intimidade para falar com ele. Ele não consegue vivenciar ali, às vezes a gente faz um lanche, e as meninas estão lá, né? A esposa dele, a gente está conversando, batendo papo e tal, mas ele não consegue desfrutar aquele momento. E é uma característica dele mesmo, né? Eu posso falar isso, e não é uma crítica, é uma constatação, porque eu conheço ele há 40 anos, então é um dos melhores amigos que eu tenho. Mas chega a ser chato, que ele não consegue vivenciar aquele momento. Amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que acordar cedo, e tal. Eu falei, cara, vai embora, que ele mora bem pertinho de mim, eu falei, vai embora, que as meninas depois vão. Vai. Não, amanhã, vamos. Não, vai você, rapaz, vai você, deixa as meninas. Então, essa é a questão de uma pessoa que está sempre com a preocupação exagerada. Porque ele, pegando o caso desse meu grande amigo, ele está sempre pensando no futuro. E aí ele não consegue desfrutar o presente, não consegue viver o presente. Está preocupado em acordar cedo amanhã para trabalhar, como se eu não fosse trabalhar também, como se os outros não fossem trabalhar, a esposa dele não fosse trabalhar. Então, essa preocupação exagerada impede que venhamos a desfrutar o presente. Mais ainda, impede que venhamos a viver o presente. E aí eu já entro no primeiro texto bíblico, que Jesus vai falar para nós sobre a questão de vivenciar o dia e desfrutar o presente. Veja lá Mateus capítulo 6. E sabe, enquanto vocês vão abrindo, Mateus 6,34. Quando Jesus fala sobre ansiedade, eu entendo, irmãos, e não apenas aqui nesse texto, mas nos outros textos, ele não está falando dessa ansiedade que é doentia, sabe, Thaís? Que é um transtorno, até porque naquela época ainda não sentia. Eu falo, dessa inquietação, na nova versão transformadora, tá? Inquietude, né? Dessa questão de inquietação, porque quando é uma questão de ordem doentia, a gente lida também usando o que Deus disponibiliza para a gente, que são profissionais muito capacitados. Eu estou dizendo isso principalmente para quem está
cultuando conosco online, que talvez está pela primeira vez aqui nos acessando, porque para quem me conhece sabe muito bem que eu sempre incentivo as pessoas a usarem todos os recursos que estão disponíveis. Porque o que eu vou falar aqui é como lidar com a ansiedade, um caminho possível. E aí, talvez, quando a gente fala algumas coisas, a pessoa fala assim, mas eu estou seguindo a orientação do pastor, ou que a Bíblia está apresentando que o pastor fez a exposição e não deu certo. Mas só que essa ansiedade aqui, que eu entendo que Jesus está falando, primeiro, eu creio que Jesus tem poder para resolver até curar até um transtorno de ansiedade generalizada, até um transtorno de ordem psíquica. Mas só que é a questão da inquietude, que não chega a ser a questão de adoecimento, que Jesus tem poder para curar. Quero deixar isso claro. Mas também que Jesus capacitou homens e mulheres para ser instrumento nas mãos dele para nos ajudar. Não é verdade? Assim como alguém que descobre que tem uma doença crônica e a gente vai orar, vai pedir o Senhor para curar, mas a gente também vai fazer o quê? Vai no médico, não vai? Não é isso que a gente faz? E isso é ausência de fé? Isso é falta de fé? Não é. Porque eu não quero, principalmente para você, te lançar um peso maior do que talvez você já tenha. Talvez você está desenvolvendo um transtorno de ansiedade generalizado e não quer reconhecer que tem esse transtorno e que, além de orar, além de seguir o que eu vou dizer aqui, deve também usar os recursos que Deus colocou à nossa disposição, que são profissionais extremamente capacitados para nos ajudar. Quero deixar isso claro. Olha só o que Jesus vai falar sobre a inquietação. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Eu estou lendo numa nova versão transformadora, porque a maioria das versões está assim, porque o amanhã trará o seu próprio mal, trará suas próprias questões. A maioria das versões está assim, basta cada dia o seu próprio mal. Essa versão está assim, bastam para hoje os problemas deste dia. Ou seja, pois o amanhã, quinta-feira, deixe para pensar quinta-feira, mas amanhã pode faltar luz. E amanhã pode chover muito. E amanhã, não, deixe as questões de quinta-feira e isso também não trilhe pelo caminho da responsabilidade. Não é isso. Vou chegar aí. Deixa as questões de quinta-feira para quinta-feira. Basta para hoje os problemas deste dia. Hoje, quais são os problemas? Tem, vamos resolver. Não tem, vamos desfrutar, né? Bastam para hoje os problemas deste dia. Fale, comandante. Fale mais alto, por favor. Sim. Não, é o equilíbrio, mas eu estou falando, e aqui é a questão de você já estar pensando no problema. Por exemplo, amanhã, mas o ônibus pode quebrar. Entendeu? É a questão aqui dos problemas, das questões que você está vivenciando para amanhã. Entendeu? E aí você não consegue desfrutar o hoje. Por exemplo, vou voltar àquele exemplo daquele meu amigo, que é muito singular. Ele chega na casa de um dos melhores amigos dele, que sou eu. A gente está lá, a gente geralmente, vamos lá em casa fazer um lanche. Poxa, a gente, apesar de morar perto, a gente se encontra pouco. A gente se gosta, a gente é amigo mesmo, a gente se gosta. Poxa, eu vou estar na casa do meu amigo, eu vou desfrutar aquele momento. Eu sei que amanhã eu vou na sua casa. Eu vou chegar na sua casa, mal eu cheguei, comandante, passou 10 minutos. Eu vou lá que amanhã eu tenho que acordar cedo. Ah, não, eu vou lá. Não. Sueli, vamos embora. Tá entendendo? Eu já estou preocupado. Eu sei que amanhã eu tenho que trabalhar, eu sei da minha responsabilidade.
mas aí eu vou desfrutar daquele momento. A questão da pessoa ansiosa que fica preocupada exageradamente é que ela não consegue desfrutar o hoje, por causa de questões do passado, que eu falei o que é traumas. Você que está conosco online, eu não vou falar de novo, você vai ter que ver lá o que eu defini como trauma, e com relação a questões do futuro. Tá entendendo? É diferente de eu falar, não, amanhã, poxa, pode acontecer, eu vou sair mais cedo de casa e tal. Mas é desfrutar o hoje. A pessoa que tem uma preocupação exagerada, ela não consegue desfrutar o hoje, não consegue desfrutar o momento, o agora. Poxa, vou lá na casa do comandante lá, vou fazer aquele lanche gostoso, aquele cachorro quente gostoso, tomar aquele refri legal, vou trocar uma ideia com o comandante, desfrutar daquela companhia, e depois chegar um horário razoável, eu vou para minha casa, vou dormir lá e vou acordar amanhã para o meu dia a dia. Se o ônibus quebrar, tudo bem, a gente vai dar um jeito. Se o trem variar, eu vou dar um jeito. Mas eu vou vivenciar, não vou estar preocupado. Amanhã vai variar o trem. Amanhã vai quebrar o ônibus. Amanhã, entendeu? Fale, Thaís. Sim, sim, exato. E aí, Thaís, é muito interessante porque foi o outro tópico que eu citei, que está aqui na lista, é que essa preocupação exagerada, eu usei aqui, se você olhar meus bolsos, depois eu vou te... rouba as nossas energias. É justamente isso. A gente, porque o nosso corpo está sempre alerta. A gente não consegue relaxar. A gente está sempre alerta, sempre, a gente não consegue desfrutar. E aí isso rouba as nossas energias, sejam físicas, sejam emocionais e sejam até espirituais. Justamente o que você acabou de falar, porque não vai mudar em nada o amanhã. Por isso que não é por acaso que Jesus diz, olha, bastam para hoje os problemas deste dia. E para amanhã, o amanhã terá as suas próprias inquietações. Se é que vai vir alguma inquietação, se é que vai surgir alguma questão, né? Que talvez não vá surgir. Então, são essas questões que só são de ordem introdutórias que eu falei na semana passada. E aí, como lidar com essa preocupação exagerada à luz das escrituras? Bom, a gente tem alguns textos. A gente vai no texto de Paulo, quando ele escreve à comunidade de Filipos, aos Filipenses, capítulo 4, verso 6. Por favor. Aqui a gente encontra algumas orientações aqui. A gente poderia ir ao Pedro, a gente poderia usar palavras de Jesus, mas eu acho que aqui a gente encontra algumas dicas importantes de como lidar com essa preocupação exagerada que a gente está, então, classificando como ansiedade, ou que a Bíblia classifica como ansiedade. Diz assim, olha, não vivam, Filipenses 4, verso 6, não vivam preocupados ou ansiosos com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe tudo que já fez. Bom, eu li na nova versão transformadora, mas eu vou ler na maioria das versões que vocês têm, olha. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. O que seja conhecido diante de Deus? Essas preocupações, as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E aí a gente vê que essa preocupação exagerada, essa ansiedade, ela é o oposto da vontade de Deus. E Deus não apenas dá uma ordem, não vivam preocupados ou não andeis ansiosos, mas ele também oferece uma solução, oferece um caminho
a trilhar para que a gente não fique ansioso, para que a gente não fique com o coração inquieto. Ele oferece aí um remédio celestial, que é o quê? Oração. É o caminho da oração. E é o caminho da oração que é um dos caminhos possíveis para lidar com a ansiedade. A primeira lição que eu destaco aqui é que nós devemos entender que Deus é maior que os nossos problemas. É. A oração, ela começa quando nós focamos a nossa atenção em Deus e não em nós ou em nossos problemas. Porque essa palavra, quando a gente vê aí a oração, e no original grego, é justamente isso. É focar em Deus. Quando a gente para orar, a gente vai se dirigir a quem? A Deus. Então, quando a gente se dirige a Deus, a gente está se dirigindo a alguém que tem condições de resolver os nossos problemas. Ou mais ainda, alguém que não apenas tem condições de resolver, João, mas é maior que os nossos problemas. E aí a gente entende que a nossa vida está nas mãos do Deus que governa o universo. A nossa vida não está solta, não está assim ao léu, não está sendo jogada de um lado para o outro, à deriva, também não. Deus está no trono, Ele está no controle. Talvez em determinados momentos da nossa vida, quando a inquietação invadir o nosso coração, quando essa preocupação exagerada estiver tirando o nosso sono, a gente deve fazer a oração que Eliseu fez para o seu moço. Lembram quando o exército sírio cercou o acampamento onde Eliseu e a sua turma estavam? E aí o moço de Eliseu ficou desesperado, falou: e agora, Eliseu? E Eliseu vai falar: filho, mais são os que estão conosco do que eles. Mas o moço fala: mas como assim, Eliseu? Peraí, não estou entendendo. E aí Eliseu fez uma oração. E naquela oração, veja o resultado. Veja lá, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, verso 17. Olha só. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, verso 17. Diz assim: orou Eliseu e disse, segundo o livro dos Reis, 6,17. Amém ou misericórdia? Misericórdia, né? Acharam aí? Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Talvez, queridos, nesses momentos em que o nosso coração está preocupado, está com essa preocupação exagerada, essa oração aqui vai nos ajudar muito. Senhor, abra os nossos olhos. Geazi olhou para o perigo, o moço de Eliseu, Geazi. Eliseu olhou para Deus. E aí, quando a gente olha para Deus entendendo que Ele é maior que os nossos problemas, as coisas começam a ficar mais tranquilas. Um grande teólogo do passado e um dos comentaristas que eu sempre consulto, e ele tem, seus comentários são muito visitados, né, muito estudados, William Barclay, ele tem uma frase que é o seguinte, eu vou ler aqui para não errar. Ele diz assim, ou ele disse, né?
Não existe nada demasiadamente grande para o poder de Deus, nem demasiadamente pequeno para o seu cuidado paternal. Vou repetir. Não existe nada demasiadamente grande para o poder de Deus, nem demasiadamente pequeno para o seu cuidado paternal. Então, a primeira dica aqui, como lidar com a ansiedade, à luz das Escrituras, o que devemos fazer devemos entender que Deus é maior que os nossos problemas. Essa é a ideia de oração, porque quando conversamos com Deus, estamos falando com aquele que tem o controle de tudo e de todos, que está no controle, que está no trono. Mas Paulo continua, e o Paulo é muito didático, né? Então ele vai falar sobre oração, e ele vai falar sobre petição, que é uma outra forma de oração também, né? Então, ele vai dizer que devemos fazer petições. Na verdade, Paulo está dizendo que nós podemos trazer, ou levar, melhor dizendo, tudo a Deus. Essa palavra, petições ou pedidos, no grego é desis. Tem uma importância grande entender essa palavra no original, porque o que Paulo está querendo apresentar para a gente, irmã Vilma, é que assim como nós devemos entender que Deus é maior que os nossos problemas, aqui em petições ou pedidos, Paulo está dizendo, Thaís, que nós devemos confiar em Deus. Essa é a ideia. Devemos apresentar todas as nossas necessidades a Deus em oração, em vez de acumular o peso da preocupação. Eu gosto muito do hino que diz: em Jesus, amigo, temos mais chegados que um irmão. Ele pede que levemos tudo a ele em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a ele em oração. Então, levar tudo, todos os pedidos, todas as petições. E só levamos tudo a ele em oração porque confiamos. Porque nós cremos que ele tem condições de agir e de intervir. E aí, se a gente for voltar um pouquinho e pensar nas palavras de Jesus, veja lá Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Vamos ler esses 6 versos, por favor? Mateus capítulo 6, palavras do próprio Jesus. E aqui, comandante, você que gosta de plantas, né? É um exercício de ordem muito didática. E eu vou dizer por quê. Diz assim: por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros. E aí Jesus é didático demais, porque ele vai dizer, olha, quando vocês estiverem preocupados, olhem para os pássaros. Eu sei que hoje, pelo menos aqui nessa região, não sei, mas lá onde eu moro ainda a gente consegue ver pássaro. Consegue ver gambá. Outro dia a gente estava chegando em casa e a gente viu a gambá. E outro dia a gente viu o filhotinho de gambá. Foi ontem à noite, a gambá deu filhotinho lá. Então, observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito valiosos, mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja,
pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Aí, Thaís, o que você acabou de dizer, o que vai adiantar a sua preocupação? Vai resolver alguma coisa? Vai acrescentar mais 1 hora? Algumas versões está um côvado da sua vida? Aí o verso 28. E por que se preocupar com a roupa? Aí, comandante, para você que gosta de planta, observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. No entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês? Gente de pequena fé. Então, esse exercício, irmã Neide, ou essa palavra de Jesus é de ordem didática. Sabe por quê, Jace? Quando a gente estiver assim, com uma preocupação exagerada, vamos olhar para o céu e aí a gente vai ver os pássaros. Quem está cuidando dos pássaros? Deus cuida deles. Eles não têm celeiro, não trabalham e Deus cuida. Será que Deus não vai cuidar da gente, não vai cuidar desse nosso problema, não vai cuidar da nossa luta, da nossa dificuldade? Olha os lírios, olha as plantas. Não fiam, não costuram, né? E olha a beleza. Será que Deus, esse Deus que cuida das plantas, não vai cuidar muito mais de nós? Somos muito mais valiosos que as plantas. Então, é como se Deus tratasse algo de questão de ordem subjetiva, trazendo para o objetivo. Porque aí ele vai para o campo dos sentidos, né, que é a visão. Ao olhar para os pássaros, né, ao olhar para as plantas, opa, vou ficar preocupado por quê? Ou ficar com essa preocupação exagerada, que me tira o sono, que me deixa irritado, que causa uma série de dificuldades, uma série de transtornos. Por quê? Devo confiar em Deus. Devo depositar a minha confiança no Senhor. E aí tem um outro verso, que é um outro texto que talvez em algum momento a gente vá trabalhar, que está lá em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Veja aí. E é muito interessante essa expressão. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Diz assim: e lançando sobre ele toda a vossa o quê? Ansiedade. Porque o que ele vai fazer? Porque ele tem cuidado de vós. Esse verbo aí, a ideia de lançar, é a ideia de você fazer isso aqui, ó, pegar esse lenço e deixar. E ir embora. Lançar mesmo. Mas não é pegar de volta, não. É lançar. É deixar. Como é que está na sua versão aí, Thaís? Entregar. É entregar. Senhor, sabe essa questão aqui? Estou te entregando. Está entregue. Né? Sabe quando você era criança e sua mãe falava, ó, vai lá na casa da dona Joana e entregue isso aqui? Dona Joana, minha mãe pediu para entregar essa bolsa aqui. Ah, obrigado, meu filho. Está entregue. Fez o seu papel. Está entregue. Senhor, está entregue. Você entregou porque você confiou. Essa é a ideia. Talvez eu e você, nessa noite, precisemos entregar algo ao Senhor. Ou lançar algo ao Senhor. Algo que está trazendo inquietação. Então, não apenas no caminho de lidar com a ansiedade, nós devemos entender que Deus é maior que os nossos problemas, mas também devemos confiar. Devemos lançar, devemos deixar
devemos entregar aquilo que está trazendo inquietação ao nosso coração, nas mãos de quem? Do Senhor. Dúvidas, perguntas, acréscimos? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Fale, comandante. Não entendi. Você tem uma tese? Aham. Aham. Sim, sim. Tá lá. Mas em vez de você guardar, por que não entregar para o Senhor? Ah, como uma caixa de fósforo. Ah, sim, sim. Entendi. Por último, pelo menos aqui seguindo o que o Paulo apresenta aos seus leitores, né? Então, o outro caminho da oração, ainda dentro da oração, né? É que nós devemos agradecer a Deus quando oramos. Porque no verso 6 ele diz, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. A ideia aqui, e a nova versão transformadora diz, olha, agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. Quando a gente olha para Deus e vê tudo o que ele já fez por nós, dificilmente o nosso coração ficará inquieto. Porque quando a gente vê tudo o que ele já fez, o nosso coração há de ficar em paz. Essa foi uma estratégia do salmista. Veja lá o Salmo 116, versos 6, 7 e 8. Salmo 116, versos 6, 7 e 8. Diz assim: o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Então o salmista vai lembrando daquilo que o Senhor já havia feito com ele e feito por ele. E aí ele vai falar para ele mesmo, né? Volta minha alma ao sossego, volta minha alma à quietude, volta minha alma à tranquilidade, porque o Senhor tem sido generoso para comigo, pois ele já livrou da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Mas também, irmãos, não apenas nós devemos agradecer por aquilo que Deus já fez, mas por aquilo que Deus há de fazer, né? Pela fé, por aquilo que Ele há de fazer em nós e através de nós. E como nós vamos ver ao longo das próximas quartas, e aqui já começo a dar uma dica, que essa quietude que nós podemos classificar como paz, ela não está condicionada às circunstâncias. Porque nós podemos literalmente estar na cova dos leões e estar em paz. E algumas pessoas ou nós podemos estar dormindo numa bela suíte no palácio
e está em guerra conosco. E sabe que na Bíblia tem esse exemplo? A gente vai ver Daniel, que foi lançado na cova dos leões, em paz. E um rei que estava dormindo num belíssimo quarto no palácio real e estava com seu coração inquieto. Veja lá, Daniel capítulo 6, verso 10 e 11. É o último texto para a gente trilhar para o final. Daniel capítulo 6, verso 10 e 11. E depois a gente pula para o verso 18. Diz assim, Daniel 6, verso 10 e 11. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, né? Quando o decreto do rei estava assinado, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas no lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava. E ele reclamava, irmãos, é o que está aí? E dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Verso 11. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Dá uma paradinha aí que eu vou explicar o contexto. Bom, o rei assinou um decreto que ninguém podia orar a não ser a ele. E Daniel, todos os dias orava, né? Como um bom judeu, orava 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos e ele abria a janela em direção a Jerusalém. E esse decreto foi justamente, o rei foi manipulado a fazer esse decreto, porque os inimigos, ou as pessoas que tinham inveja de Daniel, sabiam dessa boa prática que ele tinha. E aí, quando Daniel vai orar, Daniel não está reclamando, Daniel está dando graças a Deus. Não pelo decreto do rei, mas por tudo que Deus haveria de fazer. E qual era a punição? A punição era ser lançado na cova dos leões. E aqueles homens chegam e Daniel está orando. E o texto diz, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Lembram, ou lembre-se, que Daniel está ali como cativo. Daniel foi levado à força para a Babilônia, né? Porque o Império Babilônico dominou Jerusalém, levou alguns homens ricos, levou alguns jovens fortes, dentre eles Daniel e seus amigos. Então, a situação, a circunstância que Daniel se encontrava era a pior possível. Mas Daniel ali estava. Não estava reclamando, não estava murmurando, estava dando graças. Aí, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o rei que havia assinado esse decreto, olha como estava o coração dele. Verso 18. Diz lá. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o quê? O sono. Estava inquieto. Estava extremamente inquieto. Daniel, poderíamos dizer que foi capaz de passar a noite em perfeita paz com os leões, que se transformaram como gatinhos, enquanto o rei em seu palácio não conseguia dormir. Então, quando Paulo diz aqui que devemos agradecer a Deus quando oramos, nós devemos lembrar que o mesmo Deus que agiu em nosso favor no passado, é o mesmo Deus que há de agir em nosso favor no presente e no futuro. E aí, queridos, esse é o caminho, ou pelo menos um dos caminhos possíveis de como lidar com essa preocupação exagerada, que a gente chama de ansiedade. Devemos entender que Deus é maior que os nossos problemas. Eu sei que, às vezes, essa frase, ela
é muito utilizada, né? Mas ela é bem útil. Entenda que Deus é bem maior que os nossos problemas. Então, em vez de olhar para os seus problemas, olhe para Deus, que tem poder de resolver todo e qualquer problema. Devemos confiar no Senhor. Então, a ideia de petição é a ideia de entregar tudo ao Senhor. Como Pedro vai dizer, lançando sobre Ele toda a vossa inquietação, toda a vossa preocupação exagerada, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E por último, e não menos importante, devemos agradecer. Devemos nos lembrar de tudo que Deus já fez por nós e também de tudo o que Ele há de fazer por nós. E aí, queridos, nós vamos começar a trilhar pelo caminho da paz, de como lidar com ansiedade. E semana que vem nós falamos sobre a paz, essa paz que excede todo e qualquer entendimento. Vamos orar? Convido os irmãos a se colocarem de pé e nós vamos estar orando. Pai, graças te damos pela tua palavra que é viva e eficaz, e que o teu Santo Espírito possa estar agindo, possa estar completando aquilo que na minha limitação ficou faltando. Mas que possamos aprender a cada dia a realmente entender que o Senhor é maior que os nossos problemas. Talvez nessa noite tenhamos que fazer a oração que Eliseu fez. Abra os nossos olhos, ó Pai, que possamos enxergar que o Senhor está no controle de tudo e de todos, que o Senhor está a nos guardar. Pai querido e Deus de amor, que possamos confiar em Ti, independente das circunstâncias, que possamos entregar a Ti aquilo que está trazendo inquietação ao nosso coração, que possamos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade. E Senhor, desde já nós somos gratos, gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez, e gratos por tudo aquilo que o Senhor há de fazer. É o que eu lhe peço, Pai, e te agradeço por cada vida, em especial por aqueles que, ao ouvirem essa mensagem, estão com seu coração cheio de preocupação, que eles possam olhar para os pássaros, que eles possam olhar para os lírios, para as plantas, entendendo que o mesmo Deus que cuida dos pássaros, cuida dos lírios, cuida das plantas, é o Deus que cuida de nós, seres humanos. É um Deus que jamais falha no cuidado. Nos ajude, Pai, a descansarmos em Ti. É o que eu lhe peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém